primeiro vídeo de livro do canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Matilda, do Roald Dahl, aquela história que a gente conhece, tá cansado de conhecer, mais pelo filme, que é super famoso, que com certeza vocês já assistiram muitas e muitas vezes, assim como eu. Aqui é a história original, o livro que deu origem ao filme. Eu não vou fazer uma resenha dele, eu vou comentar sobre as marcações que eu fiz ao longo da leitura. Como vocês podem ver, tem muitas marcações. Vou tentar falar sobre todas, espero que o vídeo não fique muito longo, mas se eu perceber que ele já tá ficando muito longo, eu dou uma acelerada e passo para as mais importantes. Eu achava que ia ser difícil ler o livro da Matilda, justamente porque eu já assisti muitas vezes o filme, eu conheço a história, tô cansada de conhecer a história, então eu tava com a impressão de que talvez o livro fosse ser um pouco difícil de ler, um pouco arrastado, mas eu me surpreendi de verdade e positivamente, porque foi uma leitura muito gostosa de fazer. Foi uma leitura rápida, me surpreendeu e eu gostei bastante. É bem parecido com o filme realmente foi muito fiel ao livro, a adaptação foi muito fiel ao livro, mas é claro que tem algumas coisas diferentes, algumas coisas que mudam, às vezes detalhes, às vezes um pouquinho maior, mas nada que faça alguma diferença mesmo. Então, começando com a minha primeira marcação, a primeira parte, o primeiro trecho do livro que eu marquei, com esse marcadorzinho aqui. Mas a gente tem que voltar para o trecho anterior para entender. É a Matilda falando, ela tá na biblioteca, ela foi na biblioteca lá, logo no comecinho, na página 13 e na página 14 que eu vou falar. Ah, só para comentar, né? Essa edição, eu não sei se existem outras edições, eu acho que não. Eu acho que ela é acho que só existe essa edição aqui da Martins Fontes, não tem por outra editora, eu acho. Ela, não sei se é uma edição de bolso, eu acho que não é, mas o livro é pequenininho mesmo e no total ele tem quantas? 254 páginas, então não é longo. Eu marquei um trecho que fala assim. Pra gente entender o trecho que eu marquei, tem que ler o trecho anterior. Então o trecho anterior é a Matilda na biblioteca, quando ela é pequenininha, que tá aprendendo a ler, que ela vai na biblioteca sozinha e ela aprende a ler, ela devora todos os livros que tem lá. Então esse trecho é ela conversando com a senhora que trabalha na biblioteca, a senhora Phelps. A Matilda fala assim: Hemingway diz muita coisa que eu não entendo, principalmente sobre homens e mulheres, mas eu adorei assim mesmo. O jeito que ele tem de contar as coisas me faz sentir como se eu estivesse ali, vendo tudo acontecer. E aí, o trecho que eu marquei, finalmente, foi a resposta da senhora Phelps para Matilda, para esse comentário da Matilda. A senhora Phelps fala assim: um bom escritor sempre fará você sentir isso. E não se preocupe com os trechos que você não entender. Recoste-se na cadeira e deixe as palavras fluírem em você como música. Eu achei muito legal esse trecho, eu achei que o Roald Dahl, esse livro aqui, na verdade eu li A Fábrica de Chocolate, só que a Fábrica de Chocolate tem toda uma pegada diferente, falando assim sobre o autor, livros do Roald Dahl, é totalmente diferente. A gente percebe que a Matilda é aquela história de mostrar a importância da leitura, de você alimentar a sua mente, a sua cabeça com coisas boas e de você ter um mínimo de cultura possível. Eu achei muito interessante ela fala isso, porque tá falando sobre o que um bom escritor faz nas pessoas, né? Um bom livro, um bom escritor leva as pessoas. Justamente isso, essa sensação de levar você para aquilo que ele tá escrevendo. Você é transportado para aquilo que ele escreveu, você realmente entende o que ele escreveu, porque é esse o poder da boa escrita e da boa leitura e de um bom livro. Esse trechinho aqui, na página 16, eu marquei só porque me fez novamente ser transportada para o que ele estava querendo passar. Me fez lembrar, me fez ter aquela sensação gostosa de quando você senta e lê e não tem mais nada para fazer, só aproveitar um livro gostoso que você tá lendo. Me fez lembrar até de quando eu ainda estava na escola, que nessa época a gente não tinha mais preocupações além da própria escola. E eu pegava muitos livros na biblioteca. E era uma sensação tão gostosa. Chegava à tarde, assim, eu já não tinha mais o que fazer. Pegava o livro que eu tinha trazido lá da biblioteca e começava a ler. E, era uma sensação muito boa. E esse trecho fala justamente isso. Era gostoso levar uma bebida quente para o quarto e deixá-la ao seu lado enquanto lia quietinha durante a tarde na casa vazia. Os livros a transportavam para mundos novos e apresentavam a pessoas diferentes que viviam vidas incríveis. Na marcação da página 24,
foi justamente aquilo que eu falei, que é sobre o que o livro se trata, sobre o que a história da Matilda vai falar. É naquela cena clássica do filme que eles estão jantando e eles jantam em cima do sofá, na frente da TV, assistindo aqueles programas bem escrachados e todos eles rindo, e enquanto isso a Matilda não quer assistir a TV, não tá assistindo a TV, ela tá lendo. E aí é justamente sobre isso que fala o trecho. Suas leituras haviam lhe dado uma visão de vida que eles jamais tinham conhecido. Se eles pelo menos lessem um pouco de Dickens ou Kipling, logo descobririam que a vida era mais do que enganar as pessoas e ver televisão. O Roald Dahl ele vai citar vários autores, vários escritores ao longo do livro, mas nesse trecho especificamente ele cita Dickens e Kipling, ou seja, bons autores, para falar que se pelo menos os pais da Matilda ou o irmão lessem um pouco de Dickens, um pouco de Kipling, talvez eles se desligassem um pouco da TV, desses programas que não acrescentam nada. Na página 18, foi só para fazer uma comparação dessa vez do livro com o filme sobre o Sr. Losna, que é o pai da Matilda. A passagem fala assim: o Sr. Losna era um homem baixo e magro. Ele parecia um rato com aquele seu bigode fininho e os dentes da frente saltados para fora. Gostava de usar paletós de tecido xadrez enorme e de cores vivas, com gravatas amarelas ou verde claras. E eu achei interessante porque é bem parecido com o Danny DeVito no filme, que interpreta o papel do pai da Matilda. E eu achei interessante porque foi bem fiel. Tirando a parte que fala que ele é um homem magro, baixo ele é, o Danny DeVito é baixinho. Só o magro, então, que ficou diferente, porque essa parte não tinha como, né? Ele não ia emagrecer só pra fazer um papel desse, não tem nada a ver. Mas de resto, os paletós xadrez, os tecidos xadrez coloridos, meio berrantes, foram bem parecidos. Na próxima passagem eu já dei um grande salto, eu já fui lá pra 58 e eu marquei esse trecho porque eu achei bem interessante o caráter, a forma como o pai da Matilda se porta. Cheguei, aqui está o grande homem, o chefe da casa, o trabalhador que sustenta a família, a pessoa que torna possível vocês todos viverem tão bem. Reparem em mim e me reverenciem. Essa é uma fala mesmo do personagem. Na hora que ele chega em casa, depois de chegar do trabalho, o trabalho dele muito digno, né? Muito decente. Ele chega do trabalho ainda se achando o rei, a melhor pessoa do mundo, uma pessoa digna. Então foi só pra mostrar mesmo como ele era uma pessoa assim, que não reparava em nada além do próprio umbigo. É uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, que faz tudo de errado e ainda assim acha que é o rei da cocada e que todo mundo tem que reverenciar, tem que estar aos pés dele. Na página 82 eu marquei esse trechinho aqui, é logo no começo do capítulo. O capítulo se chama Senhora Taurino, e uma coisa que eu vou fazer uma observação, algo interessante desse livro, é que diferentemente do filme, os nomes foram traduzidos. Então, por exemplo, a Senhora Taurino é a Senhora Trunchbull, mas aqui ela virou Senhora Taurino, e só a partir aqui da leitura dele é que eu fiz a relação entre o bull do nome dela e a palavra touro. Então tem tudo a ver, porque ela é uma pessoa grandona, forte, brava, assim como a Senhorita Mel também. Aqui ela é a Senhorita Mel, mas no filme manteve o original, que é a Senhorita Honey. Então nesse capítulo a Matilda ela já foi pra escola, lá no primeiro dia de aula dela, e a Senhorita Mel, ou Senhorita Honey, vocês decidem, já percebeu que ela tem uma inteligência muito grande, porque ela fez aquela brincadeira, aquele joguinho de matemática com os alunos, e assim como é no filme, a Matilda conseguiu fazer uma super conta, uma conta de números grandes, só de cabeça e muito rápido. Então ela percebeu que ela já tem, assim, ela é bem super dotada, é uma criança super dotada, que consegue pensar rápido, fazer contas de matemática rápido, 1000 vezes melhor do que qualquer outra criança lá que nem aprendeu a ler ainda, e até melhor do que a própria Senhorita Honey. E esse trecho aqui em questão é justamente porque a Senhorita Honey já percebeu que ela sabe ler também, que ela já leu diversos livros, inclusive de grandes autores, e ela já pensou na possibilidade de trocar ela de nível. Então o trecho fala assim: ainda não tivera tempo de descobrir exatamente qual o grau de sua inteligência, mas vira o suficiente para saber que era preciso tomar alguma atitude o mais depressa possível. Seria ridículo deixar uma criança como aquela perdendo tempo no nível mais elementar da escola. Pulando, dando um belo de um salto para a página 88, mas ainda falando sobre esse assunto, é quando a Senhorita Honey finalmente consegue falar com a Trunchbull, ou com a Taurino, e ela vai falar sobre isso. Ela vai pedir a permissão, porque a Trunchbull é a diretora da escola, então ela vai pedir a permissão dela
pra mudar a Matilda de ano na escola. Só que a senhorita Taurino, Trunchbull, tanto faz, ela não gosta de crianças, né, a gente sabe, então ela não quer de jeito nenhum deixar que a Matilda mude, porque ela não vê o porquê, ela acha que todos eles são burros, ela não acredita no que a senhorita Honey tá contando pra ela. E aqui justamente eu marquei o trecho que a senhorita Honey, depois de tentar, sem sucesso, pedir a permissão da Trunchbull, ela fala a última coisa que ela acha importante e cabível pro momento pra ver se a Trunchbull finalmente aceita. Então o trecho é assim: mas senhora diretora, ela sabe ler. Eu também sei. A senhora Taurino revidou. A Trunchbull é tão sem noção que ela compara uma criança de 4, 5 anos que já sabe ler com a capacidade dela, de uma adulta de sei lá quantos anos. Ela é totalmente sem noção e maluca. E por causa disso, ela não vai dar a permissão pra Honey de trocar a Matilda de nível. Na página 171, eu não marquei um trecho, mas marquei um desenho. Eu vou tentar aproximar aqui pra ver se vocês enxergam. As ilustrações são originais do livro, foram feitas pelo Quentin Blake. E é uma ilustração da senhora Trunchbull, Taurino. E é muito parecida, eu marquei porque é muito parecida com a caracterização dela no filme. A roupa, olha, uma roupa parece de militar até. O cinto grandão aqui, uma mulher grande, o coque na cabeça, o óculos. Eu acho que só ela não usa óculos no filme, se eu não tô enganada. Mas de resto é muito parecido. Essa é bem a cena que ela vai beber água e tem o bichinho dentro. E eu achei muito parecido com o filme. Na página 191, esse trechinho aqui. Logo que a Matilda já conseguiu usar os poderes psíquicos e mentais dela pela primeira vez. Aí ela já contou pra Honey, a Honey já descobriu que ela tem essa capacidade, tem esses poderes. E aí a Honey pergunta pra ela se ela sentiu alguma coisa estranha fazendo isso. E eu gostei muito da resposta dela, que ela responde assim: eu me senti ótima. Por 1 minuto ou 2, eu voei pra mais longe que as estrelas, com asas de prata. Eu achei muito legal isso, porque mostra como ela tinha mesmo um poder muito grande. Ela voou para as estrelas com asas de prata, uma coisa assim fantasiosa, mas ao mesmo tempo uma força mental mesmo, que é muito mais detalhada aqui no livro do que é no filme, apesar de que no filme tem até um trecho também que ela fala com a senhorita Honey, de como ela se sentiu, mas não tem toda essa poetização aqui. Eu achei também um pouquinho poético essa coisa de viajar para as estrelas com asas de prata. Já indo pro final, na página 205, talvez esse final tenha sido o que mais me pegou, assim, mais me surpreendeu e o que eu achei de mais diferente em relação ao filme, porque é naquele momento que a senhorita Honey leva a Matilda pra casa dela pra elas conversarem, tomar uma xícara de chá. E no filme é muito bonitinho, ela conta a história dela, de como ela conseguiu sair da casa da tia dela e alugou uma casinha por um aluguel super barato e planta as florzinhas, então fica uma coisa toda romantizada e toda bonitinha. Mas aqui no livro é totalmente o contrário. Na verdade, a senhorita Honey ou a senhorita Mel, vamos tratar por senhorita Mel, porque Honey é a do filme, tem lá a casinha bonitinha dela. A senhorita Mel do livro tem uma casa que é quase miserável, é impressionante. Porque tem toda uma coisa, uma traminha por trás disso, que ela não consegue ficar com o dinheiro que ela ganha. Não é já um grande salário. Eu achei muito interessante a forma como abordou isso no livro, porque é justamente também para mostrar a realidade de professor, uma realidade no mundo todo. Então foi impressionante essa parte, é uma casinha miserável, a Matilda fica impressionada mesmo com a pobreza dela, e o trecho que eu peguei é justamente isso. A Matilda tá conversando, quer saber mais sobre a história dela e quer saber o porquê da casa dela ser tão pobre, dela ser tão pobre assim, e ela questiona: mas deve ser muito pouco, se a senhora é tão pobre assim. Todos os professores vivem desse jeito? Sem mobília, sem fogão na cozinha e sem banheiro? Ela faz essa pergunta então pra ver, nossa, professor então vive assim, recebe tão mal, ganha tão mal. Parece que foi mesmo uma espécie de crítica do livro em relação aos professores, a profissão de professor ser assim tão pouco valorizada. E finalmente chegamos à última marcação minha, a última passagem do livro, na página 211, já indo pro final também, só que ainda é no momento que a Matilda tá lá na casa da Honey, só que a Honey já contou toda a história pra ela. Eu só não lembro se
ela já revelou que a Trunchbull é a tia dela, mas eu acho que sim. E o que também eu me surpreendi e foi bem diferente, não bem diferente, mas foi diferente do filme, e eu achei que ficou até meio forte, assim, e que deixou margem pra gente imaginar o que quiser. Quando a Honey tá contando pra Matilda tudo que ela sofreu na mão da Trunchbull, até conseguir escapar, porque era quase uma prisão, como ela vivia, a Matilda vai perguntar pra ela o que ela fazia de tão ruim pra Honey, que deixou ela assim traumatizada e fez com que ela quisesse fugir. Ela tá querendo sondar, né? A Matilda tá só querendo sondar tudo pra já bolar os planos na cabeça dela. E a resposta da Honey é a seguinte: não quero falar sobre isso, é horrível. Acabei ficando com tanto medo dela que começava a tremer toda vez que ela aparecia. Eu nunca tive uma personalidade forte como a sua. Sempre fui tímida e reservada. O que será então que a Trunchbull fazia pra ela? Batia nela, escravizava ela. Eu achei forte aqui o uso das palavras. Como foi escrito aqui, é horrível, não quero falar sobre isso. Foram esses os trechos, as passagens que eu marquei aqui do livro da Matilda. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, porque é muito legal. Mesmo que vocês já tenham assistido também muitas e muitas vezes ao filme. É uma leitura muito rapidinha, muito fácil. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram a Matilda, o que vocês acharam desses trechos que eu citei aqui, que eu comentei a respeito. Contem se vocês já leram outro livro do Roald Dahl. Se vocês já assistiram, se vocês gostam das adaptações, tem muitas adaptações dele, né? Ele era um bom escritor, apesar de tudo, escreveu livros muito legais para crianças, que viraram adaptações mais legais ainda. Então contem aqui nos comentários quais as adaptações que vocês mais gostam dele, dos livros dele, pro cinema. Compartilhem o vídeo também, curtam e até o próximo vídeo.